Olá pessoal, a atividade dessa semana vai ser de acordo com o material, esse material Aprender Sempre, esse caderno Aprender Sempre que vocês já estão retirando na escola, o volume 3. Então nesse material só tem revisão de séries anteriores. Então muitos dos exercícios que estão aqui já foram resolvidos no centro de mídias, mas eu vou fazer a correção de algumas páginas e no final vocês vão fazer uma atividade sobre o conteúdo que está aqui. Na 3, atividade 1. Considerando os lados das figuras geométricas planas, relacione a coluna 1 com a coluna 2, analisando os números de lados das figuras. Então, aqui na letra A, tem um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Então, o nome dessa figura é quadrilátero. Então, aqui, letra A, quadrilátero. Aqui na B tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um polígono de 8 lados chama-se octógono. Então, aqui o B, octógono. Aqui na C é 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Um polígono de 5 lados chama-se pentágono. Então, aqui é o C, pentágono. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma figura de 9 lados, ele chama-se eneágono. Uma figura plana de 9 lados, que é um polígono, eneágono. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Então, E aqui, hexágono é E. Aqui é uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lados, o nome da figura é um decágono. E de 3 lados é um triângulo. Aqui vai ser o G. Página 4, atividade 2. Responda as questões a seguir. Então, na número 1, o que são figuras geométricas planas? Então, figuras geométricas planas são aquelas que são representadas em 2 dimensões no plano. Então, são figuras que só têm comprimento e largura, tá? Porque elas são chamadas também de figuras bidimensionais. 2. O que são polígonos? Então, polígonos são figuras geométricas planas, formadas por lados retos e fechados. Por exemplo, aqui, um quadrado, ele tem lados retos e fechadinho, então ele é um polígono. Um triângulo, lados retos e fechado, então ele é um polígono. Aqui um hexágono, tem lados retos e fechado. Se por acaso tiver faltando um lado aqui para fechar, ele não é um polígono. E também se ele for circular, não tiver lados retos, ele não é polígono. 3. Na ordem crescente, escreva os nomes dos polígonos que possuem de 3 a 10 lados. Então, se o polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tem 4 lados, é chamado de quadrilátero. Se tem 5 lados, é chamado de pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágonos. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Página 4, atividade 3. Responda. Pergunta 1. O que é um quadrilátero? Então, quadriláteros são figuras, são polígonos que têm 4 lados. Então, todo quadrilátero ele vai ter 4 lados, vai ter 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 4 vértices e vai ter 2 diagonais. 2. Os quadriláteros são figuras planas ou espaciais? Então, os quadriláteros são polígonos. Como eles são polígonos, eles vão ter duas dimensões. Então, isso aqui é o comprimento e a largura. 3. Quais quadriláteros você conhece? Então, quais são os quadriláteros que nós conhecemos? O quadrado é um quadrilátero, que ele tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos e tem 2 diagonais. Aqui vai ser uma diagonal, aqui vai ser outra. O retângulo é outro quadrilátero, o paralelogramo é outro quadrilátero, o trapézio isósceles, o trapézio que tem 2 lados iguais aqui, é um quadrilátero, e o trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele trapézio que forma um ângulo de 90 graus. Então, esses aqui são os quadriláteros que nós conhecemos. Página 5, atividade 4, responda aos itens 1 e 2. Então, item 1. Analise as seguintes afirmações. Primeiro,
Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos? Então, aqui está o paralelogramo. Então, esse lado aqui é paralelo e esse lado é paralelo. Então, os dois lados opostos são paralelos. Então, é verdadeiro. 2. Quadrilátero é uma figura geométrica plana que possui todos os seus lados e ângulos congruentes? Nem sempre, porque nem sempre os polígonos têm o mesmo, os ângulos são congruentes do quadrilátero. 3. Todo losango é um quadrado? Então, aqui tem dois losangos. Esse losango é um quadrado, porque as diagonais, duas diagonais são iguais. Agora, esse losango não dá um quadrado, porque as diagonais são tamanhos diferentes, então ele não vai formar um quadrado. Então, é falso. 4. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim, porque os dois lados opostos são paralelos. Então, todo retângulo é um paralelogramo. Então, a alternativa correta é a D, que é a 1 e a 4 verdadeiro. Páginas 5 e 6. As figuras a seguir representam quadriláteros. Então, todas essas figuras são quadriláteros. Sobre esses quadriláteros, é correto afirmar que: letra A. Todos os 5 quadriláteros têm as mesmas medidas dos seus lados iguais? Não, falso, porque nem todos aqui têm a mesma medida dos lados iguais. Tem o quadrado, tem esse losango que está parecido aqui, mas aqui já não é igual, aqui não é igual, aqui não vai ser igual. Na B, os ângulos dos 5 quadriláteros possuem as mesmas medidas? Aqui, no retângulo e no quadrado, eles têm lados todos iguais. Então, os quatro ângulos são iguais. Os ângulos são todos iguais no retângulo e no quadrado. Só que aqui os ângulos não são iguais, aqui não. Então, é falso. Uma das características comuns aos 5 quadriláteros é o mesmo número de ângulos? Sim, todos têm 4 ângulos. É verdadeiro a C. D. O quadrilátero 1 representa um quadrado e o quadrilátero 5 um retângulo? Aqui é um retângulo e aqui é um quadrado, tá? Então, falso. A alternativa correta é a C. Página 6, exercício 5. Preencha a palavra cruzada a seguir utilizando os conhecimentos revistos nessa aula. Então, primeiro, na vertical, tá? Então, 1, aqui. Paralelogramo que possui todos os 4 lados congruentes. Então, tem os ângulos congruentes, que é o losango, tá? Agora, o 3, que vem aqui. Nos polígonos, os segmentos de reta são denominados lados. Então, todos os polígonos têm que ter lados. 5. Aqui. Triângulo com todos os lados iguais é equilátero. Então, triângulo que tem todos os lados iguais é o triângulo equilátero. 7. Triângulo com todos os lados diferentes. Então, triângulo com lados diferentes é chamado de escaleno, triângulo escaleno. 8. Quadrilátero que só possui 2 lados opostos paralelos com comprimentos distintos. É o trapézio. E na horizontal, 2. Polígono de 3 lados. Então, polígono de 3 lados é o triângulo. 4. Figura geométrica plana fechada que possui todos os lados formados por segmentos de retas, ângulos internos e vértices. Então, 4 é polígono. Então, polígono que são figuras geométricas planas fechadas e formadas por retas. 6. Paralelogramo, que é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. 6 vai ser o quadrado. O quadrado ele é um retângulo, mas também ele é um losango. 9. Triângulo com somente 2 lados congruentes. 2 lados iguais. E que sobrepõem um sobre o outro. É o triângulo isósceles. 9 ficou aqui separadinho aqui, mas é aqui, ó, isósceles. Página 7, semelhanças de figuras planas e associação de lados e ângulos. Atividade 1. 2 figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Dos pares de figuras a seguir, indique os que são semelhantes e justifique sua resposta. Então, para uma figura ser semelhante,
ele tem que ter a mesma forma, então geometricamente é parecido, no caso esse quadrilátero aqui é parecido com esse. E os ângulos serem iguais e os lados serem proporcionais, tipo uma ampliação e uma redução. Então, por exemplo, esse quadrilátero aqui é uma ampliação desse, e esse aqui é uma redução desse daqui. Então, os ângulos aqui, olhando o ângulo, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, que é igual essa figura. Então, eles são semelhantes nos ângulos. Agora, o lado aqui vale 4, aqui é 2. 4 para 2. Então, eles são proporcionais. Então, como essa figura eles têm a mesma forma e os lados são proporcionais, então, no caso aqui na razão 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, eles são semelhantes. Aqui são figuras semelhantes. Agora, na figura B, essas figuras são semelhantes? Então, no formato, eles têm a mesma forma, o mesmo ângulo, ó, os ângulos são todos iguais. Agora, vamos ver se os lados são proporcionais. Aqui vale 6, que é correspondente a esse aqui. 6 dividido por 3 dá 2. Agora, esse lado aqui é 8 e esse lado aqui é 4. 8 dividido por 4 também dá 2. Aqui vale 12, aqui vale 6. 12 dividido por 6 também é 2. E aqui é 6 e aqui é 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, essas figuras são semelhantes porque eles têm a mesma forma geométrica e os ângulos correspondentes são iguais e os lados são proporcionais. Então, e a razão aqui vai ser 2. Então, aqui também são figuras semelhantes. Página 8, na questão C. Essas duas figuras são semelhantes? Então, elas têm o mesmo ângulo, aqui 90 graus, 90 graus. Os ângulos correspondentes são iguais, só que vamos ver, tem a mesma forma. Agora, vamos ver se os lados são proporcionais. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 e aqui é 3. Então, 7 dividido por 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. Aqui é 2 por 1. Então, 7 dividido por 3 não vai ser igual a 2 dividido por 1. Então, eles não são proporcionais. Então, por isso, essas duas figuras aqui não são semelhantes. Mesmo que tenha o mesmo formato, mesmo que tenha os mesmos ângulos, mas os lados não são proporcionais. Então, devido a isso, não são semelhantes. Página 8, exercício 2. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Dos pares de figuras a seguir, identifique os que são semelhantes. Então, essas duas figuras, no item A, essas duas figuras são semelhantes? Têm ângulos congruentes? Então, tá vendo o ângulo? Esses ângulos aqui são os mesmos ângulos aqui. Então, eles são semelhantes, porque os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se você pegar essa figura e colocar em cima dessa figura aqui, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse, e esse vai ser igual a esse. Então, essas figuras são semelhantes. Página 9, no item B. Essas figuras aqui são semelhantes e o ângulo são congruentes? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui. Esse ângulo de 135 está igual aqui. Os dois ângulos de 90 é igual. E o ângulo de 135. Então, os ângulos são congruentes. E ela só está com posição diferente, mas os lados também são iguais, então elas são figuras semelhantes. E o ângulo são congruentes, são iguais. Página 9, no item C. Então, aqui a pergunta se esses ângulos são congruentes e as figuras são semelhantes. Então, aqui tem 30 graus, aqui está 90 graus. Então, 90 mais 30 vai dar 120 graus. Então, esse ângulo aqui só pode ser 60 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Então, se aqui é 45, aqui também tem que ser 45. 45 mais 45 mais 90 tem que dar 180 graus. Então, os ângulos não são congruentes. Se os ângulos não são congruentes, essas duas figuras não são semelhantes. Na 9, exercício 3. Sabendo que dois políquinos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes, construa dois exemplos de polígonos semelhantes. Poderá utilizar régua, compasso, transferidor para a construção. Então, aqui tem um triângulo de lado 10,
12 e 14, e o outro de lado 5, 7 e 6. Então, esses triângulos são semelhantes porque os lados são proporcionais. Esse lado aqui é a metade desse lado, esse lado aqui, que é 6, vai ser a metade desse, esse vai ser a metade desse. Então, reduziu na metade. Então, eles são semelhantes, são lados proporcionais e ângulos iguais. Aqui os ângulos são todos iguais, então os ângulos dessa figura e os ângulos dessa figura são iguais. Se você dividir esse lado que corresponde a esse 6 dividido por 4, 3,6 dividido por 2,4, 5,7 dividido por 3,8, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Toda a razão vai ser 1,5. Então, eles são semelhantes também. Então, tem dois exemplos aqui, vocês podem criar outros se vocês quiserem. Página 10, atividade 4. Responda aos itens de 1 a 3. Observe os triângulos a seguir. O triângulo LMN será uma ampliação do triângulo GHI se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também. Então, tem duas condições para esses triângulos aqui serem semelhantes. Primeiro, os ângulos têm que ser igual. Então, esse ângulo de 27 tem que ser igual aqui. Esse ângulo aqui tem que ser igual aqui. E esse ângulo aqui tem que ser igual que daqui. E mais uma condição, para eles serem semelhantes, os lados têm que ser proporcionais. Então, esse lado tem que ser proporcional a esse lado tem que ser proporcional a esse. Então, a alternativa correta aqui, se existir congruência e tiver proporcionalidade entre os lados. Então, a alternativa A é a correta. Página 10, no item 2. Para as afirmações a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso. Duas fotografias de um mesmo barco, sendo uma ampliação da outra, são figuras semelhantes? Verdadeiro, porque se for uma ampliação de uma figura, sempre tem que ser na mesma razão. Então, são proporcionais. 2. Dois mapas de uma mesma cidade em escala diferente são figuras semelhantes? Verdadeiro, porque a escala vai ter a mesma razão. 3. As plantas de duas casas diferentes na mesma escala são figuras semelhantes? Falso, porque o formato vai ser diferente, então são duas casas diferentes, então elas nunca serão semelhantes. 4. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Então, os triângulos equiláteros são os triângulos que têm lados todos iguais. Então, se eu comparar dois triângulos que são equiláteros, sempre eles vão ser figuras semelhantes. Então, a ordem aqui ficou V, V, F, V, que é a alternativa C. Página 11, atividade 3. Observe as figuras a seguir. Considerando que os trapézios MNPQ e DEFG são semelhantes, pode-se afirmar que... Então, aqui, se eles são semelhantes, os ângulos têm que ser todos congruentes, têm que ser iguais. Então, aqui 60, aqui vale 60. Se aqui é 65, que correspondente a esse ângulo aqui, vai ser 105 aqui. Aqui vai ser 75, então aqui também vai ser 75. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero são 360, então aqui tem que ser 120, que vai ser igual aqui. Então, se eles são semelhantes, qual é a alternativa aqui que vai estar correta para que podemos afirmar? O ângulo G mede 75? Não é 75, porque tem que ser 105. O ângulo P mede 60? Ângulo P não mede 60, porque aqui vai ser 75, que é correspondente a esse aqui. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 460? Errado, porque a soma dos ângulos internos é 360. Então, a única resposta que tem que ser correta aqui vai ser a B, porque os lados NP e EF têm que ser proporcionais para ele ser semelhante. Então, esse lado aqui tem que ser proporcional a esse. Então, a alternativa correta é a B.